gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Será que realmente é possível a gente estudar em casa para o vestibular? Será que realmente dá certo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, se eu acho que dá certo e se eu recomendo estudar sozinho em casa para o vestibular, para o Enem, etc. E também eu vou dar algumas dicas para você que precisa estudar em casa sozinho, porque para quem não sabe, eu estudei um ano inteiro em casa, sozinha, completamente sozinha, para o Enem de 2018. Enfim, vou dar dicas, vou falar como é que eu fiz o meu processo de estudo para o Enem. E tanto para as pessoas, vou dar dica tanto para as pessoas que têm facilidade de organização, que têm facilidade para estudar sozinho, e também vou dar dica para as pessoas que não têm tanta facilidade assim de estudar sozinho e se organizar. Então bora pro vídeo, chega de enrolação e bora lá. Antes disso, se inscreve aqui no canal, por favor, para ajudar esse canal a crescer. Bom, gente, primeiramente é muito complicado você estudar sozinho em casa pro Enem, porque, principalmente pro Enem, né, para todos os vestibulares, mas porque o Enem, ele é muito extenso, são muitas matérias, você praticamente tem que estudar, né, você tem um monte de conteúdo de todo o ensino médio, de todas as matérias do ensino médio. Então, se você tem uma base boa, se você teve uma base boa no ensino médio, show de bola, meio caminho andado, porque você já vai ter aquela base, você já vai ter aquele preparo, você não vai precisar voltar do básico para se preparar para o Enem. Agora, pessoas que não tiveram um preparo muito bom, que vieram de escola pública principalmente, e não tiveram um preparo muito bom durante o ensino médio e quer começar a estudar pro Enem agora, né, e não tem nenhum preparo do básico, vai ter que voltar lá do básico, de matemática principalmente, para poder não se perder depois. Ainda mais porque na parte de matemática o Enem cobra muita coisa básica, então você tem que ter o preparo do básico ali. Mas aí beleza, vamos supor que você vai ter que estudar em casa, independente, você não pode ir no cursinho nem nada. Se você já é uma pessoa que já tem uma facilidade de organização e para estudar, fica muito mais de boas você estudar sozinho em casa. Porque assim, metade das coisas para você estudar em casa é organização. Porque você vai ter que recolher os materiais que você vai usar para estudar, você vai ter que separar e fazer uma lista, um cronograma de conteúdos que você vai ter que estudar, vai ter que organizar seu tempo na semana, vai ter que recolher, por exemplo, provas na internet para você usar para fazer vestibulados. Por quê? Porque você não vai poder perder tempo com essas coisas quando você estiver realmente estudando. Então, assim, antes de você começar a estudar, você está em casa e vai começar a estudar para o Enem agora. Antes de você realmente começar a pegar qualquer coisa de conteúdo no YouTube para você estudar, primeiramente reúna tudo que você puder e organize, faça um sistema de organização para você, para o Enem, porque depois, quando você realmente colocar a mão na massa, você não vai ter que ficar se preocupando com coisas como pesquisar conteúdo, pesquisar material, pesquisar prova online para fazer. Você já vai ter tudo ali na mão e vai facilitar muito mais o seu trabalho ao longo dos seus estudos. Metade do seu resultado vai depender de como você vai se organizar. Porque assim, para você estudar, você tem que saber o que você vai estudar primeiro, o que você vai estudar depois. Você já tem que saber o que você vai dar prioridade, quando você vai estudar cada coisa, quando você vai fazer provas, quando você vai treinar. Então assim, você tem que se organizar, tira um mês. Quando eu estava estudando para o Enem, um mês meu foi para organização. Antes de eu começar a estudar, eu comecei a estudar, se eu não me engano, em março. Em fevereiro, eu fiquei o fevereiro inteiro organizando como eu iria fazer, porque eu estudei completamente sozinha. Então, assim, eu peguei, depois eu até tive ajuda de alguns cursinhos, mas antes disso, eu tava completamente sozinha. Então, eu fui lá caçando o que eu preciso estudar, fiz uma lista, fiz um cronograma. Primeiro eu fiz a lista de conteúdos de cada matéria do que eu precisava estudar, e depois eu fiz um cronograma de quando eu ia estudar cada matéria. Então, assim, da onde eu tirei esses conteúdos, né? Porque também você estudar tudo pro Enem fica muito difícil. Mas eu, como a maioria das pessoas que vieram de escola pública, eu tive que voltar do básico da matemática, da química, da biologia, porque eu já não tive, né, esses ensinamentos na escola. Então eu tive que voltar do básico. Aí eu pegava, por exemplo, entrava em cursinhos online, que eles geralmente te dão aquele lista de conteúdo que você vai estudar no cursinho. Eu entrava nesses cursinhos e pegava só a lista do que iria ser dado naquele cursinho e colocava na minha lista de conteúdos que eu iria ter que estudar. Então, por exemplo, eu entrei no Estude. O Estude, ele é gratuito até um certo ponto. Então, eu entrei no Estude e ele já me dava tudo que eu precisava estudar de cada matéria. Todos os assuntos, os conteúdos. E aí eu guardei, fiz uma lista e fui estudando por aquela lista que eu fiz, pegando desses cursinhos e também de sites que tinha, por exemplo, o que mais cai no Enem,
o que mais cai no Enem em matemática, conteúdos principais, nananã, e fui pegando isso assim e dando ênfase, vendo o que eu iria dar ênfase. Assim, eu fui muito perdida, dá muito pra você fazer melhor que eu, mas essa foi a forma que eu tinha no momento pra fazer. Então, se você tá sozinho em casa e você precisa estudar e não pode recorrer a nenhum tipo de cursinho, eu te aconselho a se organizar bastante. Se você não tem condições de se organizar, se você não sabe se organizar, né, se você não tem facilidade, eu recomendo a você dar o máximo na organização. Faz uma lista de conteúdos, faz um cronograma de quando você vai estudar o quê, pesquisa no YouTube como estudar para o Enem, porque isso ajuda muito, você ver história de outras pessoas, e também fazer um drive com todos os materiais que você precisa para quando você for começar a estudar, porque é uma coisa que é horrível você perder tempo, isso é muito desanimador, você ter que ficar caçando coisa para estudar. Então já procura, tem vários sites que disponibilizam materiais grátis, livros, PDFs, apostilas, provas, simulados. Então assim, pega tudo que você puder na internet e já coloca no Drive. Eu criei um Drive, né, com várias pastas de cada matéria, e dentro dessas pastas tinha todos os conteúdos que eu iria usar ao longo dos meus estudos, né. Então eu não ficava precisando pesquisar na internet, uma vez ou outra que eu iria lá pesquisar, mas eu já tinha tudo ali. Então foi isso que eu fiz. Primeiro eu criei uma lista de todos os conteúdos que eu precisava estudar, por área, por matéria, e depois eu criei um drive com o material que eu iria usar para me auxiliar no meu estudo. E a partir disso eu sentei a bunda na minha cadeira e fui seguir o cronograma que eu tinha feito por mim mesma. Agora, se você tem um pouco mais de condição e não tem facilidade de organização, eu aconselho você a pegar um cursinho online, nem que seja, sei lá, qualquer um, para te dar uma base, para te dar um auxílio, porque você não vai precisar, por exemplo, criar uma lista de conteúdos, você não vai precisar criar o cronograma, você não vai precisar fazer tudo sozinho, você só vai precisar sentar e estudar. Isso ajuda muito a pessoa que não tem nenhuma facilidade com organização. Então, se você tem condição, né, primeiramente, que tem que ter uma condição para desembolsar algum dinheirinho. Então, se você tem condição, aconselho a comprar um cursinho online, pelo menos para te dar diretrizes. Não quer dizer que você vai estudar só por aquele cursinho, mas vai te dar uma base, uma diretriz do que você tem que fazer. E eu já venho aqui dando a dica do meu cupom, que eu tenho um cupom no Philad, que é um cursinho online muito, muito, muito bom, que eu queria ter conhecido na época que eu estava estudando para o Enem. Eu acho que eu teria poupado muito esforço e trabalho. O meu cupom é de 15% de desconto lá no Philad, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. E o plano, gente, é um só, não é igual aqueles cursos que você tem vários planos e cada plano é um preço. Esse aí você paga 1.000 e pouquinho, com desconto ainda, e você tem acesso a tudo de forma ilimitada dentro daquela plataforma. Por exemplo, você tem acesso à orientação de redação, além da correção da redação, eles vão te orientar, você vai marcar a hora com o professor e ele vai te orientar a escrever aquela redação. Você também vai ter acesso a grupos de WhatsApp para auxílio na hora da correção das atividades, né, dos exercícios de prova e simulado e qualquer coisa assim. Até de conteúdo mesmo, você vai ter contato direto com os professores pelo WhatsApp, então você vai poder mandar foto dos exercícios no WhatsApp e o professor vai mandar aquela resolução, vai mandar aquela dica, vai mandar aquela ajuda daquela questão que você está em dúvida. Então assim, ele te aproxima muito com o professor. Então eu acho que vale muito a pena porque é um preço bom. Além de você ter descontos, né? E você não fica desamparado, não é só um cursinho que você entra e fica tendo que estudar por conta própria. Então lá você tem acesso a todos os professores e orientação de perto. Então eu acho muito legal isso, porque se eu tivesse isso na época que eu tava com dúvida, porque eu ficava com dúvida em um monte de matéria, em um monte de questão, e eu não tinha professor pra me ajudar porque eu tava sozinha, e eu até cheguei a pagar um cursinho na época, mas eles não tiravam dúvidas rápidas assim. Então, se eu tivesse um lugar no WhatsApp que eu pudesse mandar foto da questão que eu tô com dúvida e o professor me respondesse com a questão já resolvida, falando o que eu preciso fazer, isso ia me ajudar muito, muito mesmo. Então, se você tem uma condiçãozinha aí disponível, investe nesse curso, 15% de desconto aqui com o meu cupom. E vá ser feliz e vá investir no seu futuro, porque é muito importante. E realmente é muito trabalhoso você ter que se organizar sozinho. É possível? Completamente possível. Eu consegui, se eu consigo, você consegue também. Mas assim, se você pode, vamos pegar o caminho mais de boas e mais tranquilos, obviamente. Enfim, gente, esse foi o meu vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, qualquer dúvida. E até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau!